Olá, eu sou Lília do Espírito Santo Azevedo e estarei apresentando o artigo intitulado de O Problema e sua contribuição para o processo de alfabetização científica, para o terceiro Simpósio de Pesquisa em Educação para a Ciência, CIPEC. Esse trabalho possui coautoria de Ayana Pinheiro de Souza Nogueira, Valéria de Souza Marcelino, Carlos Eduardo Batista de Souza. O exame do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA, realizado no ano de 2018, evidencia a realidade do ensino de ciências no Brasil. Enquanto a média obtida de pontos foi de 489, os estudantes brasileiros conseguiram atingir apenas 404 pontos em ciências. O PISA ele pretende analisar os conhecimentos do aluno não como fragmentos do saber ou de forma isolada, mas em relação com sua capacidade de refletir sobre esses conhecimentos e aplicá-los na realidade. Nessa visão, o movimento conhecido como alfabetização científica possui correlação direta com a finalidade da avaliação do PISA, uma vez que diz respeito ao oferecimento de um ensino que possibilite aos estudantes a capacidade de atuação em diversas situações, tomando por base conhecimentos científicos. Saceron e Machado, 2017, defendem que a alfabetização científica imbricada ao contexto escolar está apoiada na concepção de envolvimento dos estudantes com a investigação de problemas propostos a eles. Os problemas com os quais o indivíduo se depara no cotidiano consistem em situações complicadas que requerem mais do que conhecimentos, demandam estratégias de resolução de problemas. Portanto, os procedimentos de resolução de problemas em sala de aula podem fornecer ao sujeito suporte para lidar com questões cotidianas. Nessa perspectiva, apresenta-se aqui as sequências de ensino investigativas, que correspondem a uma metodologia de ensino que possui o problema como atividade-chave principal. O problema é a primeira atividade-chave da C e ele pode ser experimental ou teórico. Entretanto, deve abranger algumas etapas para sua resolução. A primeira etapa seria a distribuição do material experimental, divisão dos grupos e proposição do problema pelo professor. A segunda etapa seria a resolução desse problema proposto pelo professor, ali com os alunos divididos em grupos. A terceira etapa seria a sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos. Os grupos, reunidos ali toda a turma, estarão expondo passo a passo realizado para a resolução desse problema. E por último, seria a etapa do escrever e do desenhar, na qual cada aluno individualmente tem um momento para que ele possa colocar no papel tudo aquilo que aprendeu até este momento da sequência didática. Após a realização de todas essas etapas no tratamento do problema, segue-se a realização das demais atividades-chave da sequência. Nessa perspectiva, procuramos contribuir para a formação inicial e continuada de professores de ciências, por meio do oferecimento de minicursos que abordaram as sequências de ensino investigativas. A elaboração e estruturação do minicurso teve por objetivo possibilitar aos docentes e futuros docentes a reflexão sobre suas aulas, além do conhecimento acerca da elaboração de aulas pautadas em um modelo de ensino por investigação. A aplicação do minicurso ocorreu durante o encontro das licenciaturas do Instituto Federal Fluminense Campus Cabo Frio, ELIF, em outubro de 2018. O evento, realizado anualmente, é direcionado para os alunos das licenciaturas oferecidas pelo campus, Química, Física e Biologia, bem como para os professores e comunidade acadêmica externa. O minicurso contou com um total de 9 participantes e sua aplicação compreendeu 5 momentos distintos, com um período de 2 horas. Destaca-se aqui os momentos 3, 4 e 5, em que os participantes tiveram acesso à metodologia de ensino, sequências de ensino investigativas, tiveram um momento para elaborar uma pequena sequência didática de acordo com essa proposta e, em seguida, expor essa sequência para todo o grupo. Neste trabalho foram analisados especificamente os problemas de 5 6 distintos, elaborados pelos participantes do minicurso. A análise foi realizada de acordo com as descrições acerca das características de um problema adequado para ser utilizado em uma sequência didática, conforme o referencial teórico adotado. Ao analisar as 6 elaboradas, foi possível identificar que os participantes tiveram uma certa dificuldade em propor um problema bem estruturado, conforme as etapas de tratamento do problema que foram discutidas ao longo do minicurso. Os grupos tiveram a oportunidade de escolher o público-alvo, duração da sequência didática, conteúdo central e o tipo de problema empregado. Destaca-se aqui a análise da descrição do problema. O grupo 1, por exemplo, destacou apenas a etapa de proposição do problema, deixando subentendido a etapa de resolução do mesmo.
Porém, não ficou evidente a etapa de sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos e a etapa de escrever ou desenhar. A proposta de divisão da turma em grupos também não ficou clara. Em síntese, apenas o experimento foi apresentado, acompanhado pelas perguntas que auxiliariam em sua execução. Já o grupo 2 propôs 2 experimentos que seriam realizados pelos próprios alunos. A divisão da turma em grupos, proposição e realização do experimento foram etapas que ficaram evidentes na descrição do problema. As perguntas que acompanhariam o problema também foram destacadas e a distribuição do material foi uma ação que ficou subentendida. Todavia, a atividade de sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos e a etapa do escrever ou desenhar não foram especificados no problema mais uma vez. O grupo 3 apontou perguntas que seriam utilizadas para o direcionamento do experimento. Os materiais que seriam utilizados no experimento também ficaram evidentes, bem como as etapas de proposição e resolução do problema e a etapa de sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos. Pode-se observar no quadro que o grupo não destacou a etapa do escrever e do desenhar, porém descreveram uma atividade que seria proposta aos alunos, uma pesquisa sobre o assunto e teriam que trazer um vídeo ou texto sobre outros exemplos. Observa-se que, ao contrário dos grupos 1 e 2, o grupo 3 foi o que apresentou a descrição mais aproximada de todas as etapas envolvidas no problema. Na etapa de sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos, não ficou claro a realização de uma discussão com toda a turma, porém destacaram a abordagem dos conceitos inseridos pelo problema. Já o grupo 4 descreveu a proposição e realização do experimento demonstrativo investigativo, evidenciando o material utilizado. Também foi destacada uma pergunta que, ao invés de direcionar a execução do experimento, levaria os alunos a refletirem sobre como o fenômeno observado poderia ocorrer no corpo humano. A pergunta proposta condiz com a contextualização social do conhecimento, uma outra atividade-chave da CEI. Ou seja, houve aí um equívoco por parte da escolha do grupo. A divisão da turma em grupos, bem como a etapa de sistematização do conhecimento elaborado nos grupos e a etapa de escrever ou desenhar, não foram descritas no problema. Por fim, o grupo 5, semelhantemente ao grupo 4, apenas destacou a proposição, realização do problema e os materiais utilizados. Por outro lado, as perguntas sugeridas foram condizentes com o direcionamento do experimento. A atividade de sistematização do conhecimento elaborado nos grupos, bem como a etapa do escrever e do desenhar, foram mais uma vez suprimidas. Então, em síntese, o grupo 3 foi o que apresentou o problema de forma mais condizente com a proposta de Carvalho em 2013. De modo geral, os grupos demonstraram não compreender a importância da etapa de sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos e da etapa do escrever ou do desenhar. Essas etapas são as últimas no tratamento do problema e de extrema importância, uma vez que, juntas, elas têm a finalidade de retomar o passo a passo da resolução do problema, possibilitar a compreensão das ações executadas, chegar a uma solução por meio da aprendizagem social e, por fim, ter um momento individual para colocar em ordem tudo o que foi discutido e aprendido no decorrer do problema. A formulação do minicurso Sequências de Ensino Investigativas, apresentada neste artigo, foi motivada pela necessidade evidente de modificação da prática docente, tendo em vista atingir os objetivos essenciais do ensino, especificamente do ensino de ciências, e, conforme foi abordado anteriormente, tem por finalidade principal contribuir para a formação de cidadãos alfabetizados cientificamente. Dentre todas as atividades-chave que compõem uma CEI, o problema se constitui na principal e, por isso, a análise foi restrita à sua descrição, realizada por parte dos grupos. Dentre as 5 CEIs elaboradas durante a aplicação do minicurso especificados, apenas uma apresentou uma descrição mais aproximada de todas as ações que devem estar envolvidas com o problema, para que ele seja considerado adequado. Este resultado também foi observado em outras aplicações deste minicurso. Sendo assim, os resultados descritos neste artigo reafirmam a necessidade de uma formação inicial e continuada mais consistente, que possibilite ao docente se apropriar de modo mais efetivo de metodologias de ensino como a que se apresentou. Isso também vem ao encontro com a fala de Bernon, 2016, que afirma que o desafio de promover mudanças desse tipo na prática docente é enorme e é um longo caminho a percorrer, visto que é um processo complexo e lento, qual envolve mudanças na cultura profissional. Essas foram as referências utilizadas e os agradecimentos.